Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é o Eventos Finais, o capítulo 3. Quando sucederão estas coisas? Quem escreveu Eventos Finais foi a nossa serva do Senhor, Ellen G. White. E eu vou relatar tudo aqui para vocês que ela escreveu. Antes de eu relatar este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem os meus vídeos e compartilhar os meus vídeos para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos para o relato que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu. A pergunta dos discípulos. A palavra de Cristo em Mateus 24:2 foram pronunciadas aos ouvidos do grande número de pessoas, mas quando ele estava só sentado no Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram falar com ele. Dize-nos, perguntaram, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. Jesus não respondeu aos discípulos falando separadamente da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Se tivesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros como ele os via, não teriam podido suportar. Por misericórdia, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. O tempo da volta de Cristo. Muitos que chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas, vez após outra. Vou repetir de novo. O tempo da volta de Cristo. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas, vez após outras têm sido marcadas datas para a vinda de Cristo, mas resultaram em fracassos repetidos. Segundo a Bíblia, o tempo exato da vinda de nosso Senhor está além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram os que serão herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, verso 36. Não temos como saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Porque Deus não nos deu esse conhecimento? Porque se nos desse, não faríamos o correto uso dele. Desse conhecimento resultaria uma situação entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de separar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Então, que nós entendemos aqui que nós não devemos ficar ansiosos para a volta de Jesus. A gente não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Jesus. Só Deus sabe o dia que ele vai voltar. Jesus falou que vai voltar, e ele vai voltar a esta terra. Na Bíblia fala da volta de Jesus. Nos deixa bem claro o que vai acontecer na volta de Jesus. A ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar. Aqueles que morreram no Senhor. E os vivos que tiverem sido fiéis, permaneceram fiéis a Jesus, vão ser arrebatados. Os vivos e os mortos vão subir aos ares para o encontro com o Senhor nas nuvens. A Bíblia nos deixa bem claro. E eu vou preparar uma pregação para vocês sobre a ressurreição. Eu vou estar falando para vocês sobre a ressurreição. Mas isso não vem agora. Eu estou falando dos eventos finais, quando sucederão estas coisas. Vamos continuar a leitura do livro.
Não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem devemos protelar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. No entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Então isso é um mistério. Deus nos deixou bem claro, o dia e a hora ninguém sabe. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Só temos que esperar e nos preparar para a volta de Jesus. É um preparo todos os dias de nossa vida. Esse preparo inclui o quê? Você abandonar o pecado, fazer o que é correto nesta terra. Como eu falei na lição da escola sabatina, ter misericórdia, ajudar o próximo. Deus vê tudo isso. Deus vê tudo o que você faz nessa terra. O que você faz de certo e o que você faz de errado. Deus vê tudo. Nós não podemos esconder nada de Deus. Deus somente vê tudo. Sem marcação de tempo. Não pertencemos ao grupo de pessoas que definem o exato período de tempo que transcorrerá antes da segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo, e quando esse tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão, e eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos fracassos caracterizaram essas pessoas como falsos profetas. Se você vê algum falso profeta falando aí no YouTube, pregando, falando que Jesus vai voltar em certa data, é uma mentira. Não acredite nesse falso profeta. Porque esse falso profeta só prega mentira. Temos que ficar esperto com isso. Por isso que tem a Bíblia Sagrada, para a gente examinar, que ali estão as verdades de Deus. Deus não dá a nenhuma pessoa uma mensagem de que faltam 5, 10 ou 20 anos para que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando. Mateus 24, verso 48. Pois isso resulta na temerária negligência das oportunidades e dos privilégios concedidos para nos preparar para aquele grande dia. Marcar data leva à descrença? Pelo fato de ter passado repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes. Com respeito ao iminente advento de Cristo, as pessoas do mundo consideram com aborrecimento os fracassos do que marcaram o tempo. Pelo fato de terem sido assim enganadas, essas pessoas se desviam da verdade, comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas, o fim de todas as coisas. Entendo que o irmão Daniels tem, por assim dizer, marcado o tempo, afirmando que o Senhor virá dentro de 5 anos. Espero que não se alastre a impressão de que marcamos tempo, que não sejam feitos tais comentários. Eles nos produzem nenhum benefício. Não procuremos obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas que se tenha cautela no que se diz, para que as pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir uma agitação que entristeça o Espírito do Senhor. Não precisamos incitar o sentimento das pessoas para provocar agitações e que sejam instigadas as emoções. Os princípios não assumam o controle. Sinto que temos de estar de sobreaviso de todos os lados, porque Satanás está em atividade para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, a fim de insinuar seus ardis e artimanhas que sejam um poder
para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errados deve ser temida, por certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos promovidos na igreja por pessoas que dizem ser dirigidas por Deus. Pessoas que ocorrerão antes de serem enviadas e darão dia e prazo para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que elas procedam assim, pois seus sucessivos fracassos e desvio de atenção para pontos falsos causam confusão e incredulidade. Nenhuma profecia de tempo além de 1844. Na reunião campal de Jackson, declarei abertamente a esses grupos fanáticos que eles estavam em trevas, que estavam fazendo a obra do adversário. Eles diziam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo de graça em outubro de 1844. Declarei ali, em público, que o Senhor tinha me mostrado que não haveria outro tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Nessa posição tem sido de esperar e vigiar sem definir algum tempo, para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de nosso Senhor. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver nenhum computo definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presente à assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com empenho e energia redobrada. Nossos filhos talvez não ingressem na faculdade. Na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estarão sobre nós, e as criancinhas em grande parte serão levadas antes disso. Nesta época em que as cenas da história terrestre em breve vão terminar, estamos prestes a entrar no tempo de angústia, tal como nunca houve. Quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Chegará o momento, e isso não está muito distante, que alguns de nós, que agora cremos, estarão vivos sobre a terra e verão ser confirmada a predição, e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar pelas montanhas, planícies e pelo mar, até as partes mais distantes da terra. O tempo de prova está bem diante de nós, pois já começou o alto clamor do terceiro anjo para a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. A demora explicada. A longa noite de trevas é uma prova, mas a manhã é adiada por misericórdia, porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme a sua fé e seguindo avante unidos à medida que Deus lhes daria, à medida que Deus lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente em apoio aos esforços deles. A obra estaria concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e dar-lhe a recompensa. Não era a vontade de Deus para a vinda de Cristo demorasse assim. Por 40 anos, a incredulidade e murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm postergado a entrada de Israel moderna na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. A incredulidade
o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. O Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. As promessas de Deus são condicionais. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Romanos 13, 11 e 12. 1 Colossenses 7, 29. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Hebreus capítulo 10, verso 25. Tiago 5, 8 e 9. 1 Pedro 4, 7. Apocalipse 22, versos 6 e 7. Assim me tem sido sempre apresentado. É verdade que o tempo tem se prolongado, além do que esperávamos nos primeiros dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Jamais. É preciso lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Jeremias 18, verso 7 a 10. E Jonas, capítulo 3, verso do 4 a 10. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. O que Cristo está esperando? Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio, não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos que professam seu nome produzem fruto para a sua glória, não quão depressa estaria o mundo, todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus, que está lá em 2 Pedro 3, verso 12. Está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com essa situação de miséria. O limite da paciência de Deus, com precisão infalível, o ser infinito ainda manter uma conta com todas as nações, enquanto oferece sua misericórdia por meio de convites ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Porém, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se decretar uma lei de que a transgressão do primeiro dia da semana será punida, então a taça das nações se encherá. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar o tempo em que a iniquidade atingir o limite estabelecido da misericórdia divina, sua clemência terminará. Quando os números acumulados nos registros do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os seres humanos não podem avançar no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e começa o ministério do juízo. Virá o tempo em que, por meio de fraudes, insolência, as pessoas atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. Quase no limite, o tempo durará um pouco mais, até que os habitantes da terra
tenho enchido a medida de sua iniquidade. Então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado inativa, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça de sua ira sem mistura. A taça da iniquidade está quase cheia, e a justiça retributiva de Deus está para descer sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo sua vontade. A transgressão quase chegou ao seu limite. O mundo está cheio de confusão e um grande terror está para vir sobre os seres humanos. O fim está muito perto. Nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Devemos ter em mente o grande dia de Deus. Precisamos nos acostumar e pensar a refletir nas grandes cenas dos julgamentos que estão bem diante de nós, e ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que tudo será revelado, isso terá influência sobre o nosso caráter. Um irmão me perguntou: a irmã acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que em alguns aspectos eu agiria de modo diferente do que faço agora. Se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos, o que o irmão faria? Perguntei. Eu venderia minha propriedade e começaria a examinar a palavra de Deus. Procuraria advertir as pessoas e levá-las a se preparar para a vinda de Cristo, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com Ele. Então eu perguntei: se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, você viveria de maneira diferente? Ele respondeu: penso que sim. Quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente, caso soubesse que seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. A brevidade do tempo que o Senhor de dia e de noite não dê descanso aos que são agora descuidados e indolentes na causa e na obra de Deus. O fim está próximo, isto é, que Jesus quer que sempre tenhamos em mente a brevidade do tempo. Quando estivermos com os remidos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Então, o que a serva do Senhor está dizendo aqui? Falou de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. Olha só, Enoque, ele não ficava no meio de pessoas desonestas. Enoque não ficava fazendo coisas erradas. Enoque pregava a palavra de Deus. Enoque era um homem de oração, um homem que orava a Deus, que andava com Deus. Enoque fazia a vontade de Deus. Nós temos que ser como Enoque, fazer a vontade de Deus, andar com Deus, ser fiel a Deus. A gente vai ser fiel a Deus, a tentação não vai vir sobre nós. Deus, Ele vai nos proteger nos tempos de angústia, vai nos guardar. Aqueles que forem fiéis a Deus, guardar a palavra de Deus em seu coração. Eu te digo uma coisa, nós temos que guardar o quê? O que Deus pede para nós? Que guardemos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são as leis de Deus, que está lá em Êxodo 20. O fim está próximo, Jesus está voltando. Tem muitos pregadores que pregam que Jesus não vai voltar. Isso é uma mentira. Temos que tomar cuidado com esses falsos profetas que ficam falando Jesus já voltou no ano 70. Na onde que está escrito isso na Bíblia? Que Jesus voltou no ano 70?
Não existe isso. A serva do Senhor, Ellen G. White, ela falou aqui no capítulo 3 da volta de Jesus. A volta de Jesus é um preparo a todos os dias em nossa vida. Como que está a sua vida com Jesus nesse momento? Como que está a sua vida? Se a sua vida estiver ruim, você está na prática do pecado, fazendo coisas erradas, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Se converta. Entregue a sua vida na mão de Deus. É isso que Deus quer de nós. Nós não sabemos se Jesus vai voltar hoje ou amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Jesus não deixou data para a sua vinda. Ele apenas falou que irá voltar a esta terra buscar a sua igreja. Que no capítulo 4 do Eventos Finais, como será a igreja de Deus nos últimos dias? Como que tem que ser a igreja de Deus nos últimos dias? É no meu próximo vídeo que eu vou estar falando para vocês. Que eu vou estar relatando tudo que a serva do Senhor escreveu, nos relatou. Eu quero ler um texto bíblico para vocês. Em 2 Pedro 3, verso 9. Porque ainda o Senhor não voltou? Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9. Por que o Senhor ainda não voltou a esta terra? Olha o que diz aqui. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então você tem que se arrepender hoje, parar de praticar coisas erradas perante Deus, viver uma vida errada, porque quando Jesus voltar a esta terra, o juízo vai vir sobre você, a ira de Deus vai vir sobre você. Então saia do erro. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, você é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você ficar fazendo coisas erradas, você vai estar entrando em maldição. Deus abomina o pecado, porque o pecado nos traz morte. Em Romanos 6, 23, diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que, meu querido irmão, minha querida irmã? É a vida eterna. Você vai preferir o que? Jogar fora a eternidade que Jesus vai te dar? Quando Ele voltar aqui nessa terra? São as suas escolhas que você faz em sua vida. Então, Ellen G. White declarou no capítulo 3, quando sucederão essas coisas? Já estamos no tempo do fim. O que você está esperando para se entregar a Jesus? É o meu apelo, que você se entregue a Jesus de todo o seu coração, se arrependa dos seus pecados, se converta e confesse seu pecado para Deus. Jesus está voltando para nos buscar e nós moraremos na eternidade com Ele. Você sabe como que deve ser a eternidade? Eu não sei. Só sei de uma coisa, que nós não morreremos mais, não teremos mais dor, não vai ter mais pranto, nada. A morte não vai existir mais, porque
O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte, para ser destruída, vai acontecer na volta de Cristo. Quando ele voltar aqui, ele vai destruir a morte. Essa é a minha esperança e tem que ser a sua esperança também. Que a graça de Cristo esteja sempre em seus corações. Amém? E que Deus abençoe vocês.